Olá, queridos, graça, paz e prosperidade. Bem-vindos ao canal José Maurício. Você está na Quinta de Batalha Espiritual. Todas as quintas-feiras, 20 horas, um vídeo novo sobre o tema Batalha Espiritual. Batalha Espiritual é algo amplo, é um espectro, é um leque aberto. E sempre tratamos aqui de libertação, de cura na alma, falamos de mapeamento, falamos de manifestações, falamos de intercessão profética, regiões celestiais e muitas outras matérias que são importantes. Sempre lembro que batalha espiritual não é um assunto de consenso geral. Cada um tem uma linha teológica, cada pessoa entende batalha de um jeito, há aqueles que são sensacionistas, há aqueles que são mais extravagantes em algumas situações. Nós procuramos sempre estar baseados na palavra de Deus para falar do tema. Então, convido você a estar aqui conosco, mas também antes, a deixar o seu like, assinar as notificações e, claro, se inscrever no canal ou ser parceiro desse canal. Se você já é, seja também inscrito lá na TV Palavra Viva, que é um canal que puxa os outros canais do nosso grupo. Se você é na TV Palavra Viva e não é aqui, seja inscrito, assine a notificação, seja parceiro desse canal também. Sempre teremos algo bom e novo para abençoar a sua vida. Aguarde a vinheta aí, são 10 segundinhos e já voltamos com o tema de hoje. Pois bem, o nosso tema de hoje é como identificar os nossos inimigos espirituais. O apóstolo Paulo é o que nos dá uma dimensão apropriada, ou talvez não, e quando digo não, porque talvez seja até maior do que o que ele disse, né? Quando lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, mas objetivamente no verso 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Numa versão mais nova diz, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo espiritual, seres da maldade que estão estão nas regiões celestes. É claro que Paulo, quando fala de principado, potestade, dominadores, né, cosmocrátoras, exousias, quando ele está falando desse termo grego, ele está fazendo um paralelismo com o formato político da época, né? Reis, príncipes, governantes, prefeitos, aqueles que governavam regiões. Então Paulo está dizendo que há uma hierarquia no mundo espiritual. Paulo está declarando que há um controle, há uma ordenação, né, hierárquica, que vai de Satanás até os demônios que estão na terra. Então, nós como cristãos precisamos entender contra o que lutamos. Às vezes vejo pessoas repreender principados, repreender potestades em orações na igreja. Eu vejo pessoas dizendo do principado de um bairro, principado de um município de 30 mil habitantes. Vamos entender, principados são demônios de alta potência, patente, classificação, nome que a gente quiser usar, que estão dominando países ou continentes, dependendo da questão populacional. Como funciona isso? Os demônios estão ao par, os demônios estão no comando de um numeroso exército de demônios que estão ao par e também de uma forma hierárquica, né? Como você tem o general, o coronel, o major, o capitão, e cada um vai comandando um número de exércitos. Então entenda que você não tem um principado numa cidade de 20 mil, 30 mil habitantes, você talvez não tenha principado numa cidade com 10 milhões de habitantes. Se eu falar de Principado de São Paulo, eu posso estar exagerando sim. Se eu falar de Principado da América Latina, aí sim eu posso estar sendo correto. Se eu falar que há um principado na América do Norte, também. Se eu disser que há um principado na Europa, sim. Um principado na África, sim. Um principado na Ásia, sim. Eu posso falar que há uma potestade em São Paulo, é verdade. Eu posso dizer que tem uma pequena potestade no município de 100 mil habitantes, que há dominadores de regiões menores. Então aí eu consigo entender bem o que é e como estão trabalhando. Ah, mas isso não é só uma semântica? Para que eu preciso saber disso? Você
Você precisa saber disso para você despender a energia na oração de forma correta. Em intercessão profética, nós atendemos e entendemos com quem estamos lutando. Paulo diz, olha, eu corro, mas não corro como quem corre para qualquer lugar. Eu soco, mas não soco como quem soca ares. Eu sei para onde eu estou correndo e eu sei onde eu estou atingindo. A oração, quando ela não é poderosa, é porque, na verdade, não é a falta de fé, não é a falta de argumento, é o desconhecimento de para onde estamos enviando a nossa munição. Então, quando a pessoa começa a orar dizendo, Senhor, repreende a potestade ou o principado de Madureira, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro populoso, há um principado nesse bairro, que brincadeira não esse principado. Que principado? Quem é principado? É como você dizer que o presidente da República governa o Rio de Janeiro, que o presidente da República é agora o governante de Campinas, que o presidente da República agora é o governante de Manaus. Não, ele é o presidente de toda a nação. Então ele está no executivo na mais alta cadeia. Ele é o cabeça. Aí depois vem os governadores, depois vem os prefeitos, aí depois vem deputados estaduais, vereadores e por aí vai, que vão comandando chefes de regiões administrativas. Assim funciona o inferno. Assim funciona poderes espirituais da maldade na Terra. Por quê? Nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos. Não há como controlar isso se não for organizado. Se alguém acha que o inferno é desorganizado, é uma bagunça, olha, eles não são unidos como no céu, com certeza, eles disputam espaço. Eles não são cooperativos de forma voluntária. Os demônios são cooperativos por necessidade, são cooperativos porque precisam um do outro e precisam estar ali, mas não são como no céu, como os anjos. Então, eles precisam se organizar para dar certo, ainda mais quando a igreja chegou há quase 2000 anos atrás, mas ainda organizados eles estão. E nós, quanto igreja, precisamos entender contra o que estamos lutando. Por isso, eu quero que você preste atenção onde a sua igreja está, onde você mora, como é seu bairro. Você já conseguiu identificar a natureza do seu bairro? Como funcionam as pessoas? Como funciona a vida social? Você já procurou saber do histórico do seu bairro? Quem começou o seu bairro, o que foi o seu bairro? Há maldições, há decretos, há pactos, há feitiçarias, há bruxarias. Nasceu com uma igreja evangélica, nasceu com uma igreja católica, nasceu com bruxos, com satanistas, nasceu com afroespiritismo. Como o seu bairro cresceu? Qual é o núcleo dele? A sua igreja está numa rua, que rua é essa? É uma rua comercial, é uma rua residencial? Quem mora ali? Quem são os moradores? Você conhece os moradores da rua da sua igreja? Não? Você sabe se eles são envolvidos com magia negra? Você sabe se eles são envolvidos com nova era, com espiritismo ou com outro tipo de prática religiosa? Não, né? Porque nós achamos que é simplesmente chegar e generalizar. Vamos lutar contra a potestade dessa rua, contra o principado, quando na verdade nós estamos muito longe da realidade. E longe da realidade, ficamos longe da verdade. Se a gente não consegue enxergar a verdade, nós não temos vitórias. Às vezes a gente sente, pastores, líderes, sente que a igreja está oprimida, que o trabalho não anda, a gente ora, faz campanha, doa presentes, faz campanha de cesta básica e você vê que o bairro é pesado, que a rua é ruim, é difícil, tem sempre uma guerra ali com os vizinhos, né? Aí você diz assim, meu Deus, esse lugar está endemoniado, esse lugar está pesado. Tá, em tese você não está errado, mas não adianta a gente falar que está pesado, endemoniado, a gente precisa ser mais específico, a gente precisa ser mais científico às vezes, a gente precisa ter uma capacidade de análise muito mais apurada, peneirada. Não é simplesmente dizer o diabo está furioso, aqui está pesado, esse lugar é complicado, as pessoas, isso tá. Primeiro eu preciso entender quem é, que espírito está influenciando o meu bairro, que espírito está influenciando a minha rua. Tem isso? Claro que tem. Quando nós construímos a nossa igreja aqui no bairro de Cordovil, saímos de Vista Alegre, um bairro vizinho, para Cordovil, entramos numa rua que tinha assalto todos os dias havia assalto na rua. E quando começamos a construir ali, foi uma pedreira. E eu recebi irmãos que vieram aqui da região dos lagos, vieram trazer uma oferta para nós, um casal, vieram de ônibus, e eles foram ver a nossa obra, olharam tudo, ficaram maravilhados, deixaram uma oferta maravilhosa, nós construímos com aquela oferta que eles nos enviaram, nós também conseguimos construir nosso templo ali, e quando esse amado irmão voltava para casa de ônibus, ele teve um sonho, ele sonhou que estava lá de novo na rua, e via uma espécie de espírito parecendo um lobisomem, correndo na direção dele, saindo lá da direção da igreja, correndo. E ele disse que no sonho o Espírito Santo falava com ele assim, ele está indo embora, ele está correndo agora.
ele vai embora daqui. E de lá para cá, eu vou dizer para você, vamos fazer 3 anos agora, no dia 19 de abril de 2022. E nesses 3 anos, se tivemos meia dúzia de assaltos, para mim já é muito. Foi muito. Porque nós decretamos, declaramos, nós extinguimos as obras daquele lugar com várias ações espirituais. Dentre elas a evangelização, o louvor, a oração, o jejum, o ensino. Ou seja, é uma gama de ações, né? O conhecimento dos vizinhos, mapeamento dos vizinhos. Quem é o vizinho daquela casa ali? O que ele faz? Ali é o que? Ali tem uma célula da Igreja Católica Carismática. Legal. Ó, ali tem não sei o que, não sei o que. Nós mapeamos o lugar mais sujo, o lugar onde tem a sombra espiritual. Nós repreendemos problemas de luzes, as luzes ficavam piscando, parecendo um filme de terror, né? Nós repreendemos e uma semana depois a prefeitura veio e trocou todos os postes da rua. Nós tínhamos um problema crônico na esquina da descida, em frente à Igreja Nova Vida, de uma empresa que está falida, de um esgoto que estourava. Repreendemos, lancei óleo. Já viu isso? Alguém lançar óleo ungido no esgoto? Pois é isso aí. Só que na semana seguinte acabou o esgoto, tá sequinho. Vamos entender que são ações que aparentemente para os sensacionistas isso é bobeira. Oh, rapaz, isso é sensacionalismo. Onde é que pode um azeite no esgoto se dá certo? Olha, eu não sei se você crê ou não, mas eu respeito o que você não crê. Respeita aquilo que eu creio, né? Porque tem dado certo. Uma coisa é você crer no que não dá certo, outra coisa é você crer naquilo que sempre dá certo. E para nós sempre tem dado certo. É fé? Ok, mas está importando também a metodologia que funciona, porque tem muita fé sem metodologia que não está funcionando. Então a gente tem que ser inteligente e ter uma característica não só de dúvida, mas ou credulidade, mas sim entender que o propósito e a metodologia funcionam. Como é que chegamos a essa conclusão? Primeiro, entendendo a cultura do local. Toda cultura, ela gera educação. Nenhuma educação nasce por si própria. A educação é filha da cultura. E a cultura é filha de quem? A cultura é filha do antropos, das pessoas que estão reunidas naquele lugar. De onde elas vieram? São migrantes? São oriundos do seu estado? São oriundos do seu bairro? Vieram de onde? De favelas? Vieram despejados de algum lugar? Qual é a religião básica delas? Não tem religião? É afroespiritismo? É catolicismo? É pentecostal? É histórico? É budista? Ou seja, nós estamos citando aqui de forma alguma pejorando a religião de ninguém. Então você entendendo isso, você passa a entender qual é a cultura da pessoa. Ao entender a cultura da pessoa, você vai entender como ela funciona na mente. E é isso que faz a diferença. Ué, mas não está falando de demônio? Sim, os demônios eles vêm de acordo com a necessidade e o perfil do ser humano. Os iguais se atraem. Você vai ver que na Zona Sul você tem alguns tipos de espíritos malignos operando. Você chega na Baixada é outro, na Zona Norte é outro, na região serrana é outro, e você vê que nas favelas são outros. Ou seja, rico também tem demônio. Só que o estilo de demônio que trabalha com rico trabalha com outras áreas. É prostituição, é drogas, é álcool, é orgias, é roubo, é questão de politicagem e vai embora. E quando você chega aqui na Zona Norte, no subúrbio, na Baixada, é sujeira, é pobreza, é barulho, é baile funk, é pagodão. Por quê? Esse é o perfil do ser humano. O perfil do ser humano vai atrair o espírito maligno que está ali. Então já começamos um mapeamento. Você vai olhar as pessoas e vai enxergar os demônios. Com base nessas pequenas informações, na verdade eu estou dando a vocês assim, são só traços, né? Deveria fazer um curso, a gente sempre tem curso todo ano aqui no nosso ministério, e por falar nisso, esse ano, agora em abril, aqui em Nilópolis, na Igreja de Edificação em Cristo, teremos o CETIB, né? Uma das maiores escolas de batalha espiritual do meu amigo, pastor Carlos Ribas. Estaremos lá, se eu não me engano, dia 25, 26 e 27 de abril, e você pode fazer inscrição, veja na tela aí as informações, e com certeza, você lá comigo, que é a minha matéria, você aprenderá um pouquinho sobre essa parte de mapeamento de territórios, para entender bem como funciona isso aí. Isso serve para a sua igreja, isso serve para a sua casa. Eu não posso mudar a minha rua. Eu posso sim resistir à minha rua. Talvez eu possa mudar minha rua, dependendo do meu ímpeto, da minha vontade. Eu, por exemplo, eu faço o melhor que eu posso na minha rua. Influencio em tudo. Influencio no modelo de casa, modelo de carro, modelo de educação, na conversa, no bate-papo. Por quê? Eu preciso que a minha rua seja uma rua boa para eu morar, para minha família viver ali. Ah, o pessoal é pobre ali na rua tal, na casinha tal. Tudo bem, isso aí a gente não... No meu caso, eu estou num bairro de Zona Norte, um bairro de pessoas humildes de classe média baixa, então eu não vou querer
plantar grife aqui, eu tenho que conviver de acordo com aquilo que eu posso e da forma que dá. Mas eu posso influenciar meu modo de vivente para os meus vizinhos, a forma como eu vivo, como eu reajo, a forma como eu estou ali. Agora, claro que tudo isso é importante quando você também traz o aspecto espiritual. Igrejas que simplesmente se plantam num bairro, numa rua e se isolam da comunidade, elas não vão mudar suas ruas. Igrejas que estão há 40, 50 anos num bairro e não mudam o bairro. Ou seja, parece que do lado da igreja fica pior, cada vez vai ficando pior. A igreja que não tem essa percepção de que precisa haver uma transformação na sua rua e no bairro, ela não está cumprindo o seu papel, porque ela está ganhando pessoas, mas também perde muitas pessoas. Ela ganha almas e perde almas. Vamos fazer um desafio? Procure ver na sua igreja em 10 anos quantas almas ela salvou e batizou, e também procure ver quantas saíram. Você vai ver que de repente você está, trocando 6 por meia dúzia. Mas é para isso que a igreja está aí? Fazer um rodízio de pessoas? Não, a igreja está para transformar pessoas e transformar lugares. Onde uma igreja chega, o lugar tem que ser transformado. O aspecto físico, a ambiência espiritual, a cultura, a educação daquele lugar tem que ser transformada. Não adianta a igreja crescer muito, mas o local continuar do mesmo tamanho, da mesma forma. Por isso nós precisamos entender com quem, contra o que nós estamos lutando. Se tem maldições, se tem pactos, se tem uma casa de bruxaria na sua rua, ou se tem uma casa de bruxaria no bairro, qual é a praça principal da sua cidade, o que está nessa praça, o obelisco, o santo, a sede, ou seja lá o que for, o obelisco da maçonaria, do Rotary, do Lai, você vai entender que isso são pequenos aspectos que trazem sim, que seguram, e são símbolos que travam a cidade, travam o bairro, que travam sim a sua igreja. Portanto, nós precisamos entender que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. E que armas então vamos usar, pastor? Primeiro, a oração. Comece com a oração. Segundo, faça da sua casa, da sua igreja, um altar de adoração. Lembre-se que Elias fez do monte um lugar de adoração. O pessoal adorava Baal, clamava Baal, chamava Baal. Nós tínhamos 850 profetas de Baal e Aserá, e Elias construiu um altar, restaurando, simbolizou. Então ali no Monte Carmelo, Elias fez um altar de sacrifício, um altar de adoração. Então oração, adoração. Estabeleça a adoração na sua igreja, na sua casa, no lugar onde você está, porque em meio aos louvores Deus habita, em meio aos louvores do seu povo. 3. Entenda, estude, compreenda o seu bairro, entenda a geografia, compreenda quem são as pessoas, renda per capita, escolaridade. Veja quantas escolas tem ao redor da sua igreja, da sua casa. Veja quantos comércios sérios. Comércio sério, estou falando, não é boteco, não é lugar que tem cachaça, pibolim, sinuca. Não é isso não. Estou falando sacolão, mercado, sabe, academia, curso de inglês, curso de idiomas, locais que verdadeiramente salão de cabeleireiro, oficinas ou lojas que vendem autopeças, açougues, supermercados. Comece a mapear isso. Você vai ver que o aspecto do seu bairro ele será definido pela demanda, pela cultura e pela educação das pessoas que estão ali. E aí você vai entender quais são os espíritos que estão migrando naquele lugar. 4. Você precisa sim, e aí você que eu falo pode ser você pastor, você líder, entrar num período de jejum e oração. É importante que você tenha períodos preparados para jejuar, para orar, para interceder pelo seu bairro, pedir a Deus que traga revelações importantes. E é interessante que Deus vai trazer à sua igreja um vizinho antigo que vai visitar. Você vai conhecer a neta do cara que foi o primeiro a morar no bairro, a neta daquela que era benzedeira do seu bairro em 1900 lá em alguma coisa. E as histórias vão começar a brotar. Conforme você vai pedindo a Deus para revelar, as histórias vão brotar e você vai começar a entender quais foram os pactos, quais foram os documentos, quais foram as ações que estabeleceram aqueles poderes lá. Por que há tanta morte? Por que há tanta droga? Por que há tanto boteco e cachaça? Por que há tanta gente esquisita? Por que a pobreza está ali? Por que a miséria está ali? Por que você vê carro ferro velho tudo no meio da rua? Por que as pessoas não embolsam e pintam suas casas? Por que as pessoas estão sempre ouvindo som alto? Por que as ruas são sempre esburacadas, os ônibus passam tudo no buraco? Por que é escuro demais? São esses aspectos que você vai começar a entender. E é daí em diante Deus vai te dar as estratégias. E é claro, procure sempre estudar, procure sempre aprender mais, procure sempre ir atrás da expertise, porque é claro, Deus sempre vai te abençoar, Deus sempre vai revelar muitas coisas, mas há coisas que estão nas nossas mãos e nós precisamos fazer a nossa parte.
Pois bem, terminamos o nosso vídeo. É um vídeo agora curtinho, de 15 a 20 minutos, mas eu tenho certeza que já fomenta, já leva você a principiar um conhecimento, uma sabedoria, uma expertise. É isso que nós queremos, que você avance nessa área. A nossa luta não é contra seres humanos, preste atenção nisso, mas contra principados, potestades, dominadores, sabe, espirituais, que estão nas regiões celestes, castas demoníacas, espíritos que são especializados, que se especializam nas características humanas, e nós precisamos entender isso. Na próxima quinta de batalha espiritual, nós vamos dar prosseguimento a esse tema, falando das religiões que estabelecem-se nos bairros e como elas mudam os bairros e quais são os aprisionamentos daquele bairro, ok? Se inscreva no canal José Maurício, assina a notificação, deixe o seu like, tá bom? Seja parceiro. E se você já é aqui inscrito, assinante, parceiro, vai lá na TV Palavra Viva e faça a mesma coisa. Nós estamos sempre aqui para procurar abençoar a sua vida, ok? Graça, paz, prosperidade. Até a próxima quinta de batalha espiritual.